Audiência pública discute o fim da intervenção da Prefeitura Municipal na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Secretaria de Esportes e Recreação oferece treinamento funcional para crianças. Câmara Municipal realiza a sessão solene em homenagem aos trabalhadores. Entre os nossos convidados de hoje, receberemos o prefeito Isaías Santana. E também Paul Constantinides para falar sobre o documentário Registro Mual. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, 14 de maio, agora são 9 horas da manhã, começa mais uma edição do seu Jornal Matinal aqui na TV Câmara Jacareí. Eu e a Leilane trazemos a vocês as notícias desta terça-feira. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial e pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Procura lá por facebook.com/TV Câmara Jacareí. Mande perguntas aqui para os nossos entrevistados. E para começar o nosso jornal, vamos trazer para você os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Tá aí, começamos então com o Diário de Jacareí. Ao custo de 12 milhões, o SAI prepara mudança para a nova sede no centro da cidade. Esse é o destaque então do jornal Diário de Jacareí. O SAI informou que o montante do valor aí, o imóvel desapropriado, foi adquirido pela autarquia em dezembro de 2018 ao custo de 12 milhões de reais. Esse montante começou a ser pago de forma parcelada. Vamos seguir agora então para a próxima notícia. Jornal O Vale. Vale tem o menor índice de crimes violentos de toda a série histórica. Boa notícia, Leilane? Boa notícia. Então, o número de crimes violentos registrados na região metropolitana no Vale nesse primeiro trimestre desse ano é o menor desde o começo da série dos estudos, que foi lá em 2005, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública. De janeiro a março desse ano, a região teve 2.383 crimes violentos, que incluem roubos, homicídios, latrocínios, sequestros e estupros, uma média de 26 casos por dia. Então, notícia boa, a gente comparando que desde 2005, aí são mais de 10 anos, esse número caiu. Tá aí. Vamos seguir agora para o Senado Federal. Em 100 dias de legislatura, o Senado bate recorde de produção legislativa, esse recorde em comparação ao mesmo período dos últimos 10 inícios de mandatos na presidência. De acordo com o levantamento da Secretaria-Geral da Mesa, 71 proposições foram apreciadas pelos senadores desde o início da legislatura em 2 de fevereiro. Os dados superam a produtividade legislativa em relação ao mesmo período desde 1999. Próxima notícia agora da Câmara Federal. Meio Ambiente aprova Disque Denúncia de maus tratos e abandono de animais. A Comissão, então, de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou esse projeto que cria o serviço Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandono dos Animais. A linha vai servir para receber denúncias referentes à violência ou crueldade praticada contra esses animais. O denunciante terá a identidade em sigilo, caso queira. E pelo texto, o governo federal poderá celebrar convênios com os estados para política conjunta para apurar, então, essas denúncias e encaminhar para órgãos fiscalizadores. Aí, fechando o nosso giro de notícias, vamos à EBC, Agência Brasil. O Brasil já é o segundo maior exportador mundial de milho. O relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura aponta que o país consolidou a ascensão na produção de milho, tornando-se o segundo exportador mundial. Há 10 anos, o país detinha apenas 1% do mercado global e agora é responsável por 25% do total das vendas do produto em todo o planeta. Tá aí. Essas foram as notícias, os nossos destaques no Giro de Notícias. Hoje o nosso convidado neste primeiro bloco é o prefeito Isaías Santana, que, entre outros assuntos, vem conversar sobre questões relacionadas lá à área que abrigava a antiga Oca, aqui em Jacareí. Prefeito, bom dia, mais uma vez, bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, é sempre um prazer poder estar aqui. Bom, para a gente começar essa conversa, né, há alguns meses atrás, o senhor se encontrou com o proprietário da Avan, Luciano Ang, anunciando
justamente a vinda dessa empresa aqui para a nossa cidade ainda esse ano. Mas de lá para cá aconteceram vários obstáculos aí no meio do caminho e eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da vinda de fato, né? Inclusive o proprietário da van, em entrevista exclusiva ao jornal Diário de Jacareí, confirmou essa vinda, apesar de todas as discussões que tratam do tombamento, enfim, da liminar que proibia ali o abrigo dessa loja. Olha, primeiro a empresa decidiu, em razão da importância de Jacareí e da grandeza do mercado de Jacareí. E já fez esse comunicado bem antes, lá para outubro, num post no Facebook. Quando foi em fevereiro, ele passou para o Jacareí para conhecer o terreno da futura instalação e a assessoria dele me procurou perguntando se eu gostaria de ter uma conversa com ele. Aí eu fui até o local e lá fizemos a gravação do vídeo divulgando de forma oficial a decisão da empresa de se instalar em Jacareí. A partir deste fato, um cidadão que se diz anônimo fez uma representação ao Ministério Público alegando que haveria algum interesse histórico na manutenção daquela construção e que seria maculado com a vinda de uma empresa gerar emprego para a cidade. A promotora abriu o inquérito civil e fez várias perguntas a respeito da instalação da empresa naquele local. Foi esclarecido que não seria instalado no prédio da OCA, que serviu um tempo para o funcionamento da OCA. Ponto. Não havia processo administrativo de tombamento. Nós fizemos o levantamento desde 2002 na Fundação Cultural. Tem uma ata de 2012 listando todos os imóveis de Jacareí que têm interesse histórico, arquitetônico, para fins de estudo de tombamento. Nessa lista de 2012 não está este imóvel. Diante disso, é o órgão competente na esfera municipal. Nós nos sentimos livres para informar aquilo que corresponde aos fatos. Lá pelas tantas, uma profissional que não tem nenhuma vinculação com a matéria de tombamento, que não representa a Secretaria de Planejamento no Conselho de Tombamento Municipal, fez uma análise e entendeu que há elementos ali que deveriam ser considerados para fins de tombamento. A procuradora encaminhou esse documento para a Fundação Cultural e também para o Ministério Público. A partir desta opinião, a discussão no inquérito civil mudou de vem a van para a OCA ou não. E aí se passou a tratar no inquérito civil sobre eventual tombamento. E nesse sentido, a promotora confessou expressamente que se convenceu de que o prédio precisa ser tombado, precisa ser preservado, e moveu a ação porque tomou conhecimento de eventual demolição. E a juíza embargou qualquer alteração jurídica ou física no imóvel e notificou a prefeitura à véspera dos feriados, às 16h55 do dia 30 de abril. Esses são os fatos. Perfeito. Aí, no dia seguinte, no dia 1º de maio, foi derrubada uma parte do prédio. A promotora esteve aqui e ela disse que a prefeitura teria que ter impedido que isso acontecesse. Como que o senhor vê esse posicionamento do Ministério Público, no caso da promotora? Equivocado, porque a prefeitura não é oficial de justiça. Quem tinha que impedir que cumpria a ordem judicial era o oficial de justiça responsável pelo processo. Ele deveria se dirigir ao local e, constatando qualquer ato contrário à decisão judicial, ele deveria impedir. E para isso ele poderia contar, inclusive, com reforço policial. É prerrogativa do oficial de justiça. Eu, prefeito, e ninguém na prefeitura somos oficiais de justiça. A decisão judicial foi dirigida ao proprietário. E embora a prefeitura seja parte no processo, em nenhum momento a prefeitura é citada na decisão, no despacho. Não tem nenhuma ordem dirigida à prefeitura. Além do que, a decisão judicial, por si só, já cassou o alvará de demolição. E já havia uma determinação judicial que se sobrepõe ao alvará expedido pela prefeitura, impedindo a demolição. Quem é responsável por esse ato?
única e exclusivamente o proprietário. A prefeitura não tem o que fazer, porque o alvará de demolição que ela expediu legalmente, quando podia expedir, perdeu a sua validade em razão da decisão judicial que caça os efeitos. Não havia nada que a prefeitura devesse fazer, porque o alvará de demolição já tinha sido cassado pela decisão judicial. E a intimação da cassação do alvará de demolição pela decisão judicial já estava sob responsabilidade da Justiça por intermédio do oficial de Justiça. Querer atribuir qualquer responsabilidade para o município é, mais uma vez, querer tumultuar o processo e criar um ambiente de intimidação para que a prefeitura fique na retaguarda, para que a prefeitura recue no cumprimento de suas funções e seus deveres. Nós temos vivido isso intensamente. São inquéritos policiais. Eu já respondo a 3 inquéritos policiais por decisões de ofício. São ações civis públicas abertas constantemente. Acabou-se de abrir uma ação civil pública para investigar a terceira ponte. Estamos vivendo esse período. Infelizmente, a promotora de arquitetura e meio ambiente tem convicções, todas elas fundamentalistas, todas elas numa linha de preservar o máximo possível, como se Jacareí fosse uma cidade encrostada na floresta amazônica, e a partir de suas próprias convicções, ela disse aqui, ela acha que o prédio da Oca deve ser tombado, ela acha. Depois ela diz que não é decisão dela. Depois ela diz que vai esperar os órgãos técnicos. Mas quando os órgãos técnicos dão uma opinião contrária à opinião dela, ela abre inquérito para apurar a responsabilidade desses órgãos técnicos. Ela tem parecer do Grapuabe aprovando o Santa Clara. Ela está questionando a opinião do técnico na Justiça. Tem aprovações do Grapuabe do Manacás. Ela já entrou com 2 ações judiciais para discutir isto. A Shelly foi aprovada por todos os órgãos técnicos, mas ela discorda das opiniões dos técnicos. Então ela não se vincula às opiniões do técnico, ela se vincula à sua própria opinião. Ela decide algo e vai atrás. E veja a questão da Orca. A questão era o prédio. Agora, quando o prédio foi demolido, ela diz que é do sítio inteiro. Vai ser o primeiro caso na história de tombar um gramado, porque tem uma área de 20 mil metros quadrados que é só gramado. Pelé jogou ali para ser tombado? Quem jogou? Qual o grande craque de futebol que jogou naquele campo, ao lado do prédio antigo da Orca? Não tem sentido. Tombar o sítio inteiro? Do lado de lá tem batalhão da polícia. Vai ser tombado para quê? A que interesse? A quem serve essas coisas? São posições em nome de posições fundamentalistas, em nome de convicções. E quando os técnicos dão opinião, é desprezada a opinião do técnico para perseguir. Temos inúmeros casos em Jacareí, citei aqui os mais gritantes, mas é o tempo todo, com convicções fundamentalistas, posicionamentos pessoais, discordando de todo mundo e querendo a força da justiça, é evidente, fazer prevalecer suas próprias convicções, suas próprias posições. Para isso, tem que sair da comodidade do Ministério Público e disputar eleições. Eu posso dar minha opinião, eu posso defender minhas opiniões, eu posso ter opinião sobre tudo, inclusive sobre o que deve ser ou não tombado na cidade. O povo me elegeu para isso, mas eu passei por um processo eleitoral e venci. Estou aqui falando porque o povo me autorizou a falar em seu nome. Prefeito, a gente entende que o Ministério Público foi provocado por uma denúncia anônima até então. No dia, inclusive, que a promotora esteve aqui, nós recebemos um manifesto assinado por diversos partidos, por diversos sindicatos. A gente está falando, nesse momento, o senhor acabou de falar sobre a opinião partida da promotora, mas eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho essa questão. Se foi de uma denúncia anônima, tem todo esse apoio de diversos partidos políticos. O senhor acredita que é mais uma questão política do que, de fato, o tombamento de um patrimônio histórico, o interesse da população de preservar um patrimônio histórico? É interesse eleitoral, está se aproximando das eleições. Os zumbis políticos tentam ressuscitar a qualquer custo. E para isso se apegam a qualquer assunto, a qualquer matéria. É puro interesse eleitoral. Esse mesmo pessoal está no grupo do cursinho preparatório de discutir o direito à cidade.
É o mesmo grupo. Lá nesse grupo do WhatsApp, eles discutem essas questões. Por que que o defensor público tirou do grupo todos os funcionários da prefeitura que estão fazendo o mesmo cursinho? É tudo a mesma coisa, vinculados às mesmas ideias políticas. Vejam quem participa desse curso, quem participa dessas denúncias. As mesmas pessoas. Sindicalistas de São José dos Campos, militantes do PT na cidade, representantes de sindicatos de categorias específicas. Não tem nada de interesse da cidade, interesse público. O interesse da cidade é crescer, se desenvolver, preservando o meio ambiente, sim, onde tem que ser preservado. Cuidando da sustentabilidade, claro, com todo o respeito, mas apreciando as opiniões dos técnicos. Será que uma lista de todos os membros do Conselho Cultural da cidade de 2012, listando todos os imóveis que devem ser objeto de estudo de tombamento na cidade, e não incluindo a região onde estava o antigo prédio da Oca, que começou a ser construída na década de 50. Nós somos uma cidade de 366 anos. O prédio é de 50. A história que precisa ser preservada de Jacareí está aqui, à margem do Rio Paraíba, nesses antigos casarões, onde temos 3 prédios tombados, alguns que caíram aqui perto, no nariz de todo mundo aqui no governo passado e que permitiram a demolição. E não um prédio que foi construído para fins comercial por uma empresa que ficou pouco tempo, a Cititec, na década de 50. Não tem nada de histórico ali, não tem nada de relevante para o município. É uma área nobre que precisa ser ocupada para gerar emprego. Só abrindo um parênteses, o senhor citou essa questão do curso, né, da Jornada da Cidadania. O objetivo do curso, na teoria, seria incentivar a população a participar mais, a ter mais argumentos para conseguir entender de fato a política e cobrar os nossos direitos. O senhor acabou de dizer que acaba sendo um grupo meio que seletivo, as mesmas figuras, as mesmas pessoas. O senhor acha que falta, então, a gente, enquanto cidadão, tomar consciência desse nosso direito de criar argumentos, desse nosso direito de participar e, de fato, ocupar o espaço público, ocupar as audiências públicas aqui na Câmara Municipal, ir até a Prefeitura, até o Poder Executivo, para entender? O senhor acha que falta também da gente, enquanto cidadão, de procurar, de fato, conhecer as políticas públicas e participar? As pessoas participam quando têm interesse envolvido e quando acham que estar lá é relevante, é importante, que a sua opinião será considerada. Eu não tenho nenhum desprezo à democracia representativa. Eu acho que é ela que funciona no mundo que conhecemos. E por isso acho que somente assuntos excepcionais é que devem fugir da deliberação representativa numa Câmara Municipal para serem objeto de consulta direta à população, que é o que a Constituição diz, referendo e plebiscito para questões relevantes. Esse mecanismo de participação popular, ele tem o objetivo de legitimar as decisões discricionárias do chefe do Executivo. É para que o chefe do Executivo tenha a oportunidade de explicar as coisas, de retirar resistência, de criar consensos sobre questões polêmicas que todos têm razão. Porque na política você faz escolhas, difíceis às vezes, mas escolhas entre pessoas que têm interesses e que têm razão de reivindicar. Agora, o que é possível dentro do orçamento, dentro do trabalho técnico, dentro do tempo? O que é possível fazer? E as audiências, essa série de participação popular, é para reduzir, para estar explicando para as pessoas essas decisões. E aí o povo que tem interesse vai. Não acho que haja pouca participação, não. O que acho também é que as pessoas trabalham, as pessoas têm o que fazer. Então não dá para as pessoas entrarem num cursinho de 3 meses. Não dá. As pessoas vão fazer aquilo que acham que é conveniente. Acaba sobrando o quê? É só ver as fotos do curso. Tem vários funcionários da prefeitura que têm interesse no tema, o resto é vinculado ao Partido dos Trabalhadores da cidade e os sindicatos. Porque tem 2 grupos políticos na cidade. E, eventualmente, tem um novo grupo surgindo aí, em torno do atual presidente, que não participou desse processo, não tem participado desse curso. O curso, inclusive, o grupo de WhatsApp é vermelhinho, é o Direito à Cidade. A cidade que eles quase destruíram.
A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa com o prefeito. Você sabe o que acontece hoje à noite lá no Parque da Cidade? Na verdade, à noite não, por volta das 5h30 da tarde. Pois é, o Funcional Kids, uma atividade gratuita oferecida pela Secretaria de Esportes e Recreação e que é uma ótima alternativa para as crianças se exercitarem e de uma forma bem divertida. As crianças não saem do celular, mas e se você oferecer outras alternativas para a diversão e que de quebra ainda fazem bem à saúde? Pois aqui vai uma sugestão. Você já conhece o Funcional Kids? Esta é uma nova atividade oferecida pela Secretaria de Esportes Municipal. É tudo de graça e as crianças contam o que estão achando. Tô muito gostando. E por quê? O que você gosta quando você vem pra cá? O que eu gosto é que toda vez que eu venho pra cá, eu me divirto muito praticando esportes. E como é que tá sendo? Você tá gostando? Sim, Por que você gosta? O que você gosta de vir fazer aqui? eu gosto de brincar com os meus amigos e me divertir. E a Diná, que é a educadora física responsável pelas aulas, explica o que é o Funcional Kids. É uma junção de várias modalidades. É uma atividade em forma de circuito. Você trabalha um pouquinho das atividades do atletismo, você trabalha um pouquinho do handball. E o legal do Funcional Kids é que ele vai desenvolver as habilidades da criança. Coordenação motora, flexibilidade, destreza, entre outras habilidades. É isso. As crianças se divertem com exercícios e brincadeiras específicas à sua idade. E as aulas de treinamento funcional possuem muitos benefícios. Aqui, elas fazem novos amigos, estimulam a criatividade, podem descobrir a vontade de praticar esportes, além de ser uma ótima forma de cuidar da saúde. Melhora a sua qualidade de vida, melhora da saúde, né, de uma forma geral. Eu sempre falo que desenvolve os aspectos biopsicossocial, então é bem amplo mesmo. A mãe do Gustavo, por exemplo, achou uma boa alternativa para o filho que precisava praticar exercícios físicos. O Gustavo ele começou a atividade física aqui a praticar com treino porque a pediatra falou que ele está com sobrepeso. Então a importância é ele perder um pouco de peso, porque para a idade e a altura dele, né, ele está acima do gráfico dele. Daí foi indicação da pediatra. As aulas acontecem todas as terças e quintas no Parque da Cidade, entre as 5h30 e 6h30 da tarde. E também tem aula no Educa Mais Paraíso, às quartas-feiras, e no Parque Meia Lua, às sextas-feiras, sempre no mesmo horário. Lembrando que é tudo gratuito. Para fazer a inscrição, é só ir até algum dos locais em que as aulas são oferecidas, com os documentos. Muito bem, estamos hoje recebendo o prefeito Isaías Santana para conversar, entre outros temas, né? Estamos aqui dominando o tema, a questão da vinda da empresa Oca para Jacareí. Prefeito, Avan, desculpa, Oca. Onde era o prédio da antiga Oca? Ao lado. Ao lado. Prefeito, a promotora esteve aqui e ela alegou que no papel dela como promotora, ela provocou que os órgãos responsáveis determinem se aquele prédio é de interesse para ser tombado ou não. Então ela citou o CONDEFAT, que é um órgão federal, mas ela também disse que a prefeitura precisa se manifestar por meio da sua fundação cultural. O senhor trouxe para a gente aqui uma ata da reunião, né, do CONDEPAC, que é de 2012. Essa é a manifestação da prefeitura em relação ao interesse ou um provável tombamento daquela... Agora não é só mais do prédio, é da área. Esse é o último documento oficial do órgão municipal e toda vez que há algum projeto ou algum empreendimento nesses imóveis, aí sim nós temos o dever de consultar novamente para ver como esses estudos estão caminhando. E nessa lista de 20 e poucos imóveis, 24, não tem nenhum imóvel na região da Getúlio Vargas. Volto a dizer, essa região foi ocupada na década de 50. Não há interesse histórico, não há nada de relevante para fins de tombamento. Então, esse é o documento oficial formado pelo órgão responsável do município. E, a respeito do CONDEFAT, que é o órgão estadual, não há também. O CONDEFAT cita apenas 3 imóveis que são objetos de tombamento no município. E não há nenhum outro estudo em andamento. A promotora entende que a abertura do inquérito civil para apurar é um ato que inicia o processo de tombamento. Essa competência ela avocou para si. Não existe isso na legislação brasileira. Quem faz tombamento é o Poder Executivo. É o Conselho
do Estado, o Conselho Federal e o Conselho Municipal, e, em grau de recurso, o prefeito, o governador e o presidente. Tombamento é matéria exclusiva do Poder Executivo. Nesse sentido, toda a jurisprudência nacional. Agora, também há uma contradição nas falas dela, porque no pedido que ela faz na ação civil pública, ela pede para que a Justiça determine ao município que faça o tombamento, independentemente da opinião dos técnicos. Ela pede, isso é pedido. Estou com cópia da petição aqui, se você quiser conferir, está lá. Condenar o município a realizar o tombamento. Agora, é engraçado, ela não pede para que o CONDEFAT, que é o órgão do Estado, seja condenado a nada. As condenações devem recair só sobre o município. Ora, se há um órgão estadual que também atua nesta área, por que não colocar o Estado como réu na ação civil pública? Por que só o município? E o município já se manifestou em 2012 a respeito da matéria. Agora, a liberdade de uma gestão como a nossa é que as pessoas têm dificuldade de compreender. As arquitetas, profissionais da Secretaria de Planejamento, podem opinar sobre o que quiserem. A procuradora tem o dever de ofício de encaminhar todos os documentos que chegam ao domínio dela, mas não fala em nome do município. Quem fala em nome do município sobre o tombamento é este órgão, que disse em 2012 que não havia interesse nos imóveis da região da Getúlio Vargas. Quem fala em nome do município, por escolha do povo, sou eu. E nós não fomos consultados. E nós não nos manifestamos a respeito disso. Portanto, não há como confundir as coisas. Não há interesse histórico. Tenho certeza que o órgão municipal vai ratificar aquilo que já se manifestou em 2012, porque o que há de interesse histórico é a preservação do valor imaterial na criação do artista. E a criação do artista não se comunica aos prédios. Se fosse assim, onde tiver uma cadeira desenhada pelo Sérgio Rodrigues, vamos tombar o prédio, vamos tombar as casas das pessoas, vamos tombar tudo. O prédio não foi feito para a Oca, foi feito para a Cititec. A Oca foi depois e já teve mais 2 indústrias. Já teve secretaria municipal naquele prédio. Então não há esse valor inerente a uma produção intelectual. Isso, me desculpe, é pretexto. O que se pretendeu com esse inquérito foi atrapalhar a vinda da Havan. Esse é o objetivo. Em diversos trechos da petição inicial, redigida pela promotora, ela cita a Havan gratuitamente. O que interessa o que vai acontecer no prédio? O que interessa é que seja tombado se há interesse artístico, se há interesse histórico. Transcreve na petição o meu vídeo. Então, por trás, no direito existe o que você coloca no papel e o que fundamenta, o que justifica a propositura. E aí o que justifica vem à tona. Porque aparece essa convicção. A loja, em razão da figura política do proprietário, que tem diversas reclamações e ações contra o Ministério Público, não pode vir para cá. Que isso? Não cabe a mim, não cabe a ninguém fazer esse juízo de valor. Quem quer empreender na cidade, as portas estão abertas. Tem que receber todo mundo, de todos os partidos, de todas as posições. A cidade é de todos. Não é de minha, não é de um grupo, não é de ninguém. Não pode ter. E outra coisa, já entrando num outro assunto que aqui também foi veiculado. Em toda a ação envolvendo o plano diretor, as dificuldades criadas para a revisão do plano diretor decorrem de um fator principal. Defensoria e Ministério Público de Arquitetura e Urbanismo não querem o projeto Arboville na cidade. São contra. São contra o crescimento da cidade naquela região, depois da Dutra, da direção de São José dos Campos. E tem convicções de que não deve. A cidade não pode se espraiar. A cidade tem que se concentrar entre a Dutra e a Cavalho Pinto. É a posição dos dois. E para isso, cria-se todos os problemas. Tem a ação envolvendo a revisão do plano diretor. Por quê? Porque com a ADIM que atingiu o plano diretor, aquela área onde hoje está projetado Arboville passou a ser zona rural. E vão defender a manutenção daquela área gigantesca da cidade como zona rural com unhas e dentes, com todos os obstáculos possíveis. Vão defender isso, porque
estão convencidos de que a cidade não deve crescer naquela região. Tem um trunfo. A região passou a ser zona rural. No plano diretor, nós vamos discutir essa questão. E se a Câmara aprovar, voltará a ser área de expansão urbana, porque é o crescimento natural da cidade naquela região. Nós vivemos no centro com dificuldades imensas, as ruas são estreitas. Para ter mobilidade na região central, aqui entre a Cavalho Pinto e a Dutra, nós temos que construir muitas avenidas. 3 pontes a cidade precisa. Então, se eu não tenho investimento para permitir a mobilidade aqui, eu tenho que estimular o crescimento fora da zona central. E aí, aquela região na direção de São José dos Campos, depois da Dutra, é o melhor espaço para crescimento, para uso urbano, para construções, comércios, indústrias inclusive. Mas são contra. E querem impedir a discussão. Tem 3 inquéritos civis abertos em razão dos empreendimentos da Arboville. Então, quando a gente vê uma ação civil pública, o inquérito civil, a gente tem que buscar por quê? Qual a razão? O discurso é a proteção do meio ambiente, o discurso é a preservação da natureza, o discurso é a preservação das zonas de várzea, o discurso é a preservação dos nascedouros e escorpiões. Mas o que está por trás? É um posicionamento ideológico, fundamentalista, ultrapassado, que impede o desenvolvimento da cidade. É esse o enfrentamento que tem que ser feito. Porque isso é que motiva as pessoas. Isso é que faz com que as pessoas abram inquéritos civis, abram inquéritos policiais, movam ações judiciais. E é essa discussão que precisa ser feita na cidade. Que cidade queremos? Uma sucursal de uma cidade amazônica ou uma cidade incrustada no melhor corredor de desenvolvimento do país? Qual é a vocação de Jacareí? É se desenvolver, é ser uma cidade industrial e, com isso, proteger o meio ambiente, sim, mas adequado à vocação da cidade? Ou é ser santuário de escorpiões? Acho que uma dúvida, né, para a gente já chegando caminhando para o final da população, a gente já abordou vários assuntos, mas acho que a dúvida que fica para a população é: a van vem ou a van não vem? Diante de toda essa discussão, não pode mais ocupar aquela área, pelo menos por hora, da Oca. Teria, teoricamente, que procurar outro terreno para conseguir se instalar aqui na cidade? Olha, é uma decisão da empresa e o proprietário ratificou que virá para Jacareí. Agora, teremos alguns obstáculos. Ou a empresa, o proprietário da área, consegue revogar a liminar concedida, ou nenhum projeto de desmembramento ou de edificação no terreno inteiro, 60 mil metros quadrados, uma área imensa, pode ser aprovada enquanto não houver a revogação dessa liminar de embargo concedida a pedido da promotora do meio ambiente. Prefeito, vários comentários aqui. O Rodrigo pergunta se tem um projeto na ordem do dia para ser aprovado amanhã, discutido pelos vereadores, que cria o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Ele pergunta se isso tem a ver com essa discussão da suspensão do Ministério Público e da Defensoria sobre o plano de mobilidade que o senhor acabou citando aí agora. Não, tem a ver com o que está acontecendo na região, né? São José dos Campos teve bastante dificuldades de discutir a revisão das tarifas e nós antecipamos. Essa proposta viria dentro do plano de mobilidade, mas também é outro plano que está enfrentando bastante dificuldades. Teve uma decisão liminar, nós conseguimos, depois de um ano, revogar com agravo do instrumento. Depois, quando retomamos a discussão, teve nova liminar, tem um novo agravo para tentar caçar a liminar. Então não dá para esperar isso. Nós tratamos desse assunto específico, criando o Conselho Municipal de Mobilidade, para que ele seja órgão consultivo de todas essas políticas que interferem no zoneamento, na relação entre veículos, na relação entre transporte coletivo, todas essas questões de mobilidade. Tem também, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Aí tem uma pergunta do Silvio, se a vinda da loja que vai se instalar na antiga fábrica ganhou incentivos fiscais, se a van está tendo incentivos fiscais para vir para o Jacareí. Do município nenhum. Município nenhum. Aí tem gente que fala, bom, se ela vier, que pelo menos ela seja uma incentivadora da LIC ou do esporte, como faz em Taubaté. João Paulo Machado diz que continua acreditando na política que está sendo realizada. Danilo parabeniza o prefeito. Fábio Luiz também está aqui nos acompanhando. O William
fala da questão da mobilidade e... Bom, é bem longo aqui, William, a sua pergunta. Sempre que eu resumo, o pessoal depois reclama comigo que eu resumi, mas é muito longa. Ele fala da questão do incentivo para a instalação de instituições de ensino superior de cunho tecnológico e como isso pode se desdobrar aí na criação de um caráter mais moderno na questão da mobilidade, que pense em outros meios de inovação como VLTs e etc. São tudo ideias interessantes, mas todas devem ser adequadas às possibilidades econômicas da cidade. Nós vemos uma cidade que ainda tem deficiências muito graves. Nós definimos como prioridade em discussão com a Câmara. Vamos enfrentar o problema das enchentes, vamos enfrentar o problema de bairros sem infraestrutura necessária, estamos falando de água, esgoto e asfalto, e vamos enfrentar para valer o combate ao tratamento desigual no tocante à primeira infância. Essas são as grandes prioridades. Nada me fará desviar desses objetivos, porque eu tenho certeza que contribuindo para reduzir esses grandes problemas da cidade, nós estaremos contribuindo para construir uma cidade melhor para todos. Prefeito, finalizando então, agradecer a presença do senhor. Como é que fica, então, a partir de agora, quais são os próximos passos em relação a essa questão lá? A gente sabe, o senhor já mostrou aqui, está aqui com a gente, a resposta da Fundação Cultural, o Condefat também já se manifestou. O que acontece agora? O Condefat não se manifestou sobre o mérito. Sobre o mérito. Então, provavelmente, a promotora no processo vai esperar a manifestação do Condefat. A Prefeitura de Jacareí vai se manifestar novamente por intermédio da sua Fundação Cultural, respondendo à provocação sobre eventual interesse de tombamento e ratificando essa opinião expressa em 2012. A questão do terreno é uma questão do proprietário. Cabe a ele discutir, decidir se vai entrar com recurso, se vai esperar a decisão. Cabe ao proprietário da empresa, da loja, decidir se espera o fim desse imbróglio jurídico ou se procura outra área. A Prefeitura não indicou a área, a Prefeitura não tem nada a ver com a escolha do local. Vai aguardar o proprietário tomar suas decisões. Mas a gente aproveita esse episódio para trazer à tona a discussão por trás. Não é possível que ainda esteja em Brasília a discussão sobre vai demolir ou não a Cherry. Não é possível discutir se o Santa Clara deve ser um loteamento ou não. Se o Manacás deve ser um loteamento ou não. Essas questões não podem ficar permanentemente abertas. 10 anos de discussão, 15 anos de discussão, não há empreendedor que suporte. Jacareí já está com uma fama nos órgãos estaduais. CETESB, Grapuabe, o empreendedor chega a Jacareí de jeito nenhum. Por quê? Porque tudo que se quer fazer nesse município tem que enfrentar uma batalha jurídica para convencer o Ministério Público de Urbanismo e Habitação que os técnicos têm razão. Grapuabe aprovou esses 2 loteamentos. Acabou a discussão. E quando os técnicos do Grapuabe, da CETESB e até perito da cidade dão uma opinião contrária à opinião dela, tem processo. Tem processo. Então, é um mal para a cidade, esse radicalismo fundamentalista. E isso eu trouxe à tona no episódio da Oca, porque a cidade precisa saber disso e precisa se posicionar e discutir sobre isso. Não há cidade que aguente ficar 10, 15 anos esperando a justiça decidir se aquela área deve ser preservada como santuário para escorpião ou se ali deve ter uma indústria gerando emprego. Essa discussão tem que ser rápida, célere, não no trâmite de um processo judicial que vai até Brasília. O Manacás, quando o Ministério Público perdeu a decisão, perdeu o processo no Tribunal de Justiça, ao invés de recorrer para Brasília, esperou e entrou com um novo, começando tudo de novo. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Essa é a questão de fundo que precisa ser enfrentada e discutida pela cidade. Bom, fica o convite para o prefeito voltar aqui no Bom Dia Jacareí. As portas estão sempre abertas para o senhor debater os assuntos que envolvem a nossa cidade. Eu agradeço e estarei aqui sempre. É isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos receber o fotógrafo e professor Paul Constantinides. Bom Dia volta já.
Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Com a minha mãe. A família ajuda quando a gente está numa situação difícil. Ela dá carinho, amor. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Eu sou o gelo. Eu me movo devagar. Eu mantenho o clima do planeta ameno. Bom, eu mantinha ameno. Mas vocês, humanos, continuam aquecendo o planeta. Eu tento avisá-los. Eu envio pedaços de mim que cruzam o oceano. E vocês não fazem nada. Eu aumento o nível do mar e vocês não fazem nada. Passaram-se décadas até que vocês percebessem. Talvez eu não seja tão devagar assim. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo jacareiense. Resgate a vassoura. Utilizar mangueira para lavar a calçada, nem pensar. A mangueira gasta mais de 500 litros de água em meia hora. Se necessário, utilize um balde para jogar água no chão. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Acatu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. – 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central,
e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos conversar com o fotógrafo e professor Paul Constantinidis sobre o documentário Registro Mual. Paul, a gente foi lá na sua casa, agora você está retribuindo a visita aqui no Bom Dia Jacareí, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço novamente aberto aqui, para um trabalho nosso, né? Muito obrigado mesmo. A gente, quando fala em registro mual, né, as pessoas de casa podem não entender direito, mas é um trabalho que fala justamente sobre a música autoral, Isso. que é um desafio ainda, não só aqui na nossa região, mas acho que no nosso país de forma geral. Eu acho que no mundo, né, todo, eu penso assim. Esse trabalho, ele surgiu assim, a ideia inicial foi fazer um festival de música autoral. Então eu, através da mídia social, eu comecei a inquirir no fim de 2016 pessoas que fizessem música autoral em Jacareí. E consegui cadastrar 32 grupos ou pessoas. E a gente fez umas reuniões, umas 6 ou 7 reuniões em casa, na garagem lá de casa, que é onde o filme foi filmado, enfim, também isso é interessante. E não deu certo, né? Se projetou um festival que em 4 dias ia celebrar música autoral em Jacareí, mostrando a prata da casa, vamos dizer assim, as pessoas que fazem música, né? Nada assim de excepcional, mas de fantástico, né? Porque existe mesmo uma comunidade que faz música e música autoral. E isso aliado assim, ao meu desprazer de ver, com meus 60 anos de idade, que a música autoral ela perdeu espaço, assim, se você lembrar dos festivais da música, em que nos anos 60 para 70 predominaram o mercado, né? Depois foi a época do videoclipe, que ainda era música autoral, mas depois de 2000 é a coisa da voz. Nada contra, mas ela barra, assim, da mídia top, a ideia, né? O novo. Porque quem vai cantar no The Voice vai cantar coisas do passado. É uma performance, e quem né? trazia música no festival era o Geraldo Vandré, era, sabe, caminhando e cantando e vamos meter o pau, vamos falar o que está rolando agora aqui, nesse momento no mundo. Então a música ela tem esse papel revolucionário também, como toda arte tem. E ela perdeu um pouco isso. Então, esse meu filme, a primeira coisa que ele tem é essa bandeira, né? Mesmo ele não sendo um grande filme, eu não sou cineasta, eu estou aprendendo a fazer cinema ainda, né? Então eu não vendo o cinema como eu vendo fotografia ou música até, mas estou fazendo e a ideia foi essa. É um curta, né, de 27 minutos. Exatamente. 27 minutos, quando a gente fala em não profissional, já é um grande desafio quando a gente fala de uma produção audiovisual mesmo, quando a gente fala de cinema principalmente. A gente teve a ideia de montar um cenário em casa, que nem esse assim, mais ou menos, simples, com cortinas. E fomos convidando grupos e conseguimos registrar 8 trabalhos, né, da Zezé e Simões, que eu acho mais, assim, uma presença muito significativa, porque eles são de pessoas que já estão assim há 20, 30 anos aí fazendo música. E tem o Briusa, tem o Murilo Campuzano, o Edson Souza, a Cia do Farol, que faz música para criança, infantil. O Paul e Feijão. Paul e Feijão, isso, que é pop, rock, e tem o blues, e tem o Corujas de Gotham e o PSHC, que são punk rock, né? Então eu tentei mostrar assim várias gerações
e ao mesmo tempo a diversidade cultural que existe nessa comunidade de músicos, né? Que é uma característica daqui da região. A gente não consegue definir Jacareí com uma música, né? Com um estilo musical. Ela tem, assim, segmentos de várias forças e matizes diferentes. A gente vê isso, a gente teve durante um tempo o programa Nosso Som, que é só músicos autorais da cidade, a gente percebe essa variedade. Pô, você acha que também é difícil para o músico autoral, por exemplo, muitos músicos que tocam na noite aqui na cidade, eles têm um trabalho autoral, mas quando estão se apresentando nos bares ou em eventos, acabam tocando o repertório de outros, né, cantores, né, outros compositores. Você acha que também tem que ter é necessária uma formação de público, né? Porque as pessoas, quando saem, às vezes, elas querem ouvir algo que elas conhecem. Você acha que a chave para valorizar ainda mais é uma formação do público, trabalhar isso? Eu não sei, quando a gente fez essas reuniões do MUAL, isso se conversou muito. Inclusive, uma das propostas era fazer o MUAL, o festival, em bares, né? Nos espaços onde as pessoas vão para consumir música. Eu acho que é muito importante que o cara que promove o espaço promova isso, entendeu? Isso é o mais importante, tem que partir porque o bar tem um dono, tem um cara que promove aquilo. Você pode ir lá bater na porta dele, como eu já fui, né, vender meu trabalho onde eu toquei em Jacareí. No Utopia do Gosto, que é um espaço aberto com a proposta de ser música autoral, mas eu não vou citar outros nomes de bares, mas eles não estão interessados que eu vá lá fazer um show de 1 hora, que é o meu trabalho, 1h10, que é o meu repertório de 12 músicas do CD. Porque isso não é uma coisa que ainda o bar ou não tem interesse, eu não sei. Mas eu acho legal que exista, sim, mais espaços para música, né? Autoral, sim. É interessante. E o músico autoral ele tem que ir atrás também, sem dúvida. Bom, amanhã tem sessão ordinária aqui na Câmara Municipal, você pode conferir os projetos que estarão na pauta, na ordem do dia, lá no nosso portal jacareí.sp.leg.br. E a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social convocou uma audiência pública para discutir o fim da intervenção da Prefeitura Municipal na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Acompanhe. Vereadores integrantes da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social convocaram audiência pública para discutir o fim da intervenção da Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia, a entidade que foi criada em 1850 pela Irmandade, um grupo que queria oferecer atendimento médico às pessoas mais carentes. Por conta de problemas na efetividade do serviço, o Poder Executivo assumiu o controle do hospital em 2003. Atualmente, a Prefeitura de Jacareí injeta quase 40 milhões de reais na Santa Casa todos os anos. Os problemas jurídicos da instituição foram colocados nesta audiência. Agora, os poderes executivo e legislativo discutem o que será feito daqui para frente. Assunto de extrema importância para a cidade, já que a Santa Casa é o único hospital público presente no município. Para a vereadora doutora Márcia Santos, relatora da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, é importante deixar claro de que forma a Prefeitura pode ajudar nesta gestão do hospital. É importante a gente saber se a Irmandade ela quer voltar a assumir a Santa Casa, se ela está preparada para isso e, sobretudo, de que forma a Prefeitura pode ajudar nessa gestão da Santa Casa. Se é ela diretamente como gestora, se é uma outra organização assumindo essa gestão conjuntamente com a Santa Casa, com a Irmandade, no caso. Ou se, de repente, vamos deixar de ser, a Santa Casa ser um hospital no suboficial público e passar a ser, de fato, o nosso hospital público sendo municipalizado. Presidente da comissão, o vereador Dr. Rodrigo Salomão reforça que é preciso analisar cuidadosamente a possibilidade de a Prefeitura assumir a dívida do hospital no valor de 100 milhões de reais. A palavra final vai ser dessa casa, uma grande responsabilidade para todos nós vereadores, porque nós temos que, para autorizar o município a assumir essa dívida de 100 milhões de reais, nós temos que entender quais são as garantias e as contingências que a Prefeitura vai ter para
entregar a Santa Casa e arcar com toda essa dívida. Então, é algo muito complexo que a gente ainda está discutindo o melhor caminho. Uma nova audiência foi marcada para o dia 29 de maio, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. A população está convidada a participar e opinar. Faça valer o seu direito como cidadão. Tá aí, então essas são as informações da audiência pública. Teremos então um novo encontro ainda para debater esse tema. Bom, voltando aqui com o Paul, a gente falando de música autoral, já discutimos a dificuldade da gente encontrar o espaço para o músico. Em eventos públicos também, a gente quando encontra um músico conhecido na cidade, geralmente o músico é contratado para justamente cantar músicas de outros cantores. Talvez falta um pouco também da participação do poder público de incentivar esse trabalho autoral aqui na cidade? Eu não me sinto à vontade em criticar o poder público nesse sentido, porque eu acho que até a Fundação Cultural, bem ou mal, faz um trabalho interessante, mas podia sim ter mais espaços, é óbvio, né? Sem dúvida. Assim, eu acho que deveria ter muito mais espaço, sim, e mais iniciativa mesmo, assim, de pessoas também de buscarem isso, né? De realizarem isso, né? Essa é uma ideia. Eu só gostaria, assim, por causa do tempo, né, assim, eu gostaria de deixar assim, um agradecimento em público para as pessoas que assim, trabalharam comigo nesse filme, né, o Sérgio Nogueira, que é o editor dos meus filmes, e desse especialmente, ele, assim, a gente tem uma parceria maravilhosa, assim, há 2 anos, fazendo tudo que eu faço, ele que edita. Os clipes também. A gente criou o grupo Zizi Trópicos, porque a gente tem uma semelhança física de barba e cabelo, assim, em cima da ideia do Zizi Top, que é uma banda americana, né, que são 2 caras meio parecidos também. E teve a Andressa, de Carla, que faz a apresentação do filme, né, e a Lu, que fez o cenário, né, Lu, minha esposa querida. A cenógrafa. Ela fez o cenário. A gente lá. tem um pedacinho aí, vamos conferir então um teaser do Registro Mual? Inclusive, vai ser lançado, né, no dia 15. Amanhã. Amanhã, é verdade, amanhã, então... Exato, às 20 horas na Sala Mário Lago. Sala Mário Lago, às 8 da noite. Vamos lá, vamos prestigiar. Entrada franca. Entrada franca. Não vai ter pipoca. Dá pra levar pipoca, né? Leve pipoca, isso mesmo. Vai ser legal. Espero que as pessoas que curtam vão lá nesse sentido de prestigiar, ver. E também, eu acho que é por isso mesmo, mas pelo lance político, né? A gente está fazendo um filme sobre pessoas que fazem música autoral na nossa cidade, na nossa região, né? Então isso daí, para mim, é valioso. A gente às vezes sai daqui, né, da nossa cidade para buscar arte em outras cidades, mas a gente tem tanto talento aqui na nossa cidade de Jacareí que é importante valorizar também. Exatamente, é isso aí. Paul, tem o pessoal aqui te parabenizando, né? O Silvio Penink. Obrigado. Eu queria conhecer o Silvio. O Silvio, ele é meu fã, ele sempre tá aqui, ele fala do meu cabelo. Grande pessoa. Um dia eu o conhecerei pessoalmente. Ele diz aqui onde você comprou essa camisa, ele fala que até as bandas antigas têm problemas. Hoje eu vim aqui, hoje eu sempre vim de camiseta, hoje estou de camisa, mas todo mundo que eu deparei na rua já comentou, o que houve? Eu falei, nada, eu não posso mudar às vezes o visual, pô. Olha, o Penny que ele fala aqui, Zé Cabaleiro diz que é mais fácil mimeografar o passado que imprimir o futuro, né? Uma referência a essa questão da autoria, né? Da novidade, né? Exato, exatamente, a gente tem que não perder esse foco, sabe? Então, vamos em frente. Pô, um prazer te receber aqui, você está sempre com a gente aí, tem esse trabalho de fotografia, parabéns aí, não só pelo documentário, mas a gente sabe de toda a mobilização, na época a TV Câmara acompanhou reuniões lá de vocês. Sim, isso toda essa mobilização que aconteceu
E a gente espera que com o documentário isso ganhe mais fôlego ainda. Sim, eu pretendo, se tudo der certo, fazer até um próximo, né? Não sei, o ideal seria ser mais rápido. Esse demorou 1 ano para ser feito, né? Porque é legal, o produto ficou bonito, assim, ficou uma coisa meio programa de TV, sabe? De auditório, vai passando, sem auditório, né? Vai passando os filmes e eles dando... O auditório vai estar sentado lá. Na exato, exatamente isso. E tem os depoimentos deles, assim, falando sobre essa coisa da música autoral, da dificuldade ou da facilidade também que existe hoje, né? Ficou bonito, ficou legal. Então, só reforçando, amanhã, quarta-feira, dia 15 de maio, às 8 horas, lá na Mário Lago. Exatamente, estaremos lá. Pô, obrigada, vocês, viu? Todos. Isso aí. Obrigada, sucesso aí. E quem sabe a gente daqui a pouco conversa sobre um segundo filme de produção sua. E também, quem sabe, a gente não custa sonhar com o festival, né? Que era a ideia... essa é a ideia geminal, né? Ela é a ideia. Ela ainda... Tá aí. A gente manteve o nome, inclusive. Aquele festival ia se chamar Festival Muau. Assim, o nome todo mundo gostou na reunião. É um nome que tem... Parece uma coisa havaiana, sei lá. Luau, Muau, vamos embora. É uma festa, né? Mas é música autoral, música alternativa, o que você quiser. É isso aí. Isso aí, fica o convite para você então amanhã às 8 horas da noite, lá na Sala Mário Lago. O Bom Dia fica por aqui, lembrando que você pode continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí ou ainda acesse o nosso canal do YouTube. Além da programação ao vivo, você pode rever os programas que já foram exibidos. A gente se vê na quinta-feira. Muito bem, temos 2 reprises, uma ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha mais uma sessão ordinária. Lembrando, são 9 projetos que estão inscritos na ordem do dia, sendo que um deles foi uma inscrição de urgência, então os vereadores precisam aprovar no plenário se esse projeto ele entra de fato na pauta. Confira todos esses projetos, tudo que será discutido amanhã em nosso site, tá aí jacareí.sp, aqui embaixo, .leg. .br, nosso do Bom Dia Jacareí. Voltamos na quinta-feira. Um forte abraço. Até lá.